Então, Meu, bom muito dia, boa tarde a todos. é, Como... né? Boa tarde. E boa madrugada para quem está na Austrália, né? Porque aqui já estamos na manhã, que é dia 10 já, a 1 da manhã. E Eita, mas assim é bom que é mais calmo, né? perfeito. Agradecer, Priscila, é nossa coordenadora da Austrália, agradecer a participação aqui no nosso projeto Efeito Corona no Mundo. E eu queria saber um pouco mais quem é a Priscila, quais são os desafios de ser brasileira, advogando na Austrália, como foi essa virada de chave para tomar essa decisão, como é advogar na Austrália, como é se lançar também no marketing jurídico através das redes sociais, através da rede de relacionamentos da Lutox, como é expandir essa rede de relacionamentos para fazer uma captação do cliente ideal. Uhum. Então, primeiro eu que agradeço pelo convite, né? Pelo espaço de estar aqui falando. Muito obrigada. Então, assim, é bem desafiador mesmo ser brasileira e advogada aqui, porque até pouco tempo atrás o advogado tinha aquela figura de ser muito local, né? Você não podia ir morar em outro país e continuar advogando normalmente dentro do seu país. Hoje isso é possível através da tecnologia, né? Hoje os fóruns estão dentro dos nossos computadores, então a gente faz desde a distribuição até tudo ali. A tecnologia também permite que a gente atenda clientes, que a gente alcance esses clientes através das redes sociais, né? Uhum. E então isso facilitou muito a vida do advogado fora, né? E aqui eu atuo no Brasil só, né? Não atuo aqui, não sou requalificada aqui na Austrália, então não atuo nas cortes aqui. Mas eu tenho atendido a comunidade brasileira aqui que tem problemas no Brasil, precisa resolver alguma coisa no Brasil. E a Low Talks tem me ajudado muito, porque a gente precisa de contatos, né, no Brasil para fazer alguma diligência física, para fazer alguma coisa que não está ao nosso alcance quando a gente está à distância, né? E a Low Talks tem lideranças em todos os estados, então isso permite a gente conseguir facilmente uma parceria com um colega que vai ali te ajudar, né? E vai atuar ali num caso, às vezes, junto com você. Então, essa rede é muito importante, principalmente para o advogado que está aí tentando viver fora e atuar, né? Ter essa rede de contatos, ter essa rede de apoio, é mais um apoio mesmo, né? Então, é isso, advogar. Fundamentalmente, em outros lugares, a gente tem usado muito as redes sociais, a tecnologia e as parcerias, né? E isso tudo a Low Talks ajuda a proporcionar, né? Nos proporciona tudo isso. Que máximo, fico muito feliz. É, E me fala, em meio a essa pandemia, coronavírus, continua se houve paralisação ou não no judiciário aí do país? Como a classe jurídica tem reagido como um todo? Como tem se sustentado nesse período? Se as demandas aumentaram ainda mais? Como tem sido o trâmite aí na Austrália? uhum. Então, aqui as cortes e os fóruns, os tribunais, elas têm funcionado normalmente. As diferenças são que os júris e as audiências foram suspensos, né? Os júris foram suspensos indefinidamente, não se sabe quando vão voltar a marcar. Os que já estavam marcados vão acontecer. As audiências foram suspensas também, mas aí cabe a cada tribunal ver como eles vão resolver isso. Se eles vão marcar para mais para frente, ou se eles vão fazer por videoconferência ou por telefone. E as pessoas estão avisadas para não irem aos tribunais e às cortes se não forem chamadas, intimadas, convocadas de alguma forma para ir lá. Então não é para ir ou frequentar esses lugares, né? Quanto ao número de demandas, se aumentou ou não aumentou, eu não tenho assim, conhecimento para te dizer, porque eu não atuo aqui nas cortes daqui, da Austrália, né? Então eu não tenho esse número para dizer. Mas o que eu tenho observado é que não mudou assim muita coisa no funcionamento dos tribunais, não mudou muita coisa para o funcionamento dos escritórios também, né? Até porque aqui na Austrália os comércios estão todos abertos, nós não estamos assim em lockdown total, nós Tem estamos em esse shutdown. isolamento, não? Nós temos um isolamento, mas o nosso isolamento não envolve fechar todo o comércio, né? Nosso isolamento começou de uma forma mais branda aqui, então as pessoas podiam sair para fazer suas atividades rotineiras na rua, desde que respeitasse a distância de 1,5 metro entre as pessoas, né? Aí começaram a apertar um pouco mais essas exigências, já conforme foi aumentando os casos
confirmados, né? Então, hoje, a gente só pode sair na rua para atividades essenciais, que é trabalhar, que é ir no mercado, médico, fazer atividade física na rua, sujeito a multa. Mas pode sair para comprar, para ir no comércio comprar. O que fechou aqui, na verdade, foi só as casas noturnas, igrejas, universidades estão funcionando remotamente, tudo aquilo que pode ser transformado em remoto está sendo remoto. E Mas restaurante e bares? Restaurantes e bares, restaurante, boates. boate não, casas noturnas estão todas fechadas. Restaurantes estão funcionando, mas não pode comer nos restaurantes. Então você pode ir lá comprar sua comida e trazer para casa ou chamar o delivery, né, o Uber Eats. Também tá liberado, não tem problema. Mas de resto tudo está funcionando o mais normal possível dentro dessas circunstâncias, né? Até sobre isso, eu gostaria de fazer um paralelo sobre os números que a gente tem entre a Austrália e o Brasil, né? Os confirmados na Austrália, os confirmados no Brasil, para ter uma ideia de como que está a situação do coronavírus aqui com comparação ao Brasil. Então, assim, aqui na Austrália hoje nós temos 6.109 confirmados, enquanto no Brasil tem 16.195 hoje. Mas há 2 semanas atrás, em 31/3, na Austrália tinha 4.763 casos, enquanto no Brasil tinha 5.717. Então, de 2 semanas para cá, aumentou muito o número do Brasil e aqui aumentou, não aumentou tanto. Pode ver que os números eram parecidos, né? Claro que aqui a população é bem menor do que no Brasil também, né? A população aqui da Austrália é o estado de São Paulo mais o estado do Rio Grande do Sul juntos. É o país inteiro aqui. Então, esses 2.000 que aumentaram foi bastante aqui, foi impactante também. Mas aqui a nossa Então, curva proporcionalmente falando, houve um aumento maior na Austrália. talvez, Mas a grande questão é que aqui também as mortes no Brasil também são bem maiores, né? São 822 mortes até agora no Brasil e aqui são 51. Não sei se isso é devido ao sistema de saúde, à baixa população, enfim, são elementos que eu não posso afirmar nada. Mas eu posso dizer que a curva de aumento dos casos aqui tem diminuído, né? O número de pessoas infectadas confirmadas por dia já está diminuindo, enquanto no Brasil está crescendo. Então, isso é preocupante, assim, para o Brasil, né, em relação, para comparar como está sendo. Mas aqui, só que aqui as medidas estão sendo cada vez mais severas, né? Todos os dias tem um arroxo um pouquinho maior do governo para fazer as pessoas se auto-isolarem, mesmo que o comércio ainda esteja aberto. Perfeito. E o que você acha que quais medidas a serem tomadas ou que o governo já esteja tomando para que seja ainda mais severo em relação à saúde, em relação à inovação, à tecnologia, utilizando também a criatividade dessas novas profissões para amenizar essa problemática toda? Fora se há algum plano de emergência para os trabalhadores menos favorecidos aí. Então, eu vou falar um pouquinho das medidas que já existem do governo, né? Incentivos financeiros para ajudar as pessoas a atravessar essa crise. E tanto as pessoas físicas, né, os trabalhadores, quanto as empresas. Eles têm bastante incentivos, bastante planos, assim, para tentar atravessar essa crise. Então, para os cidadãos australianos e para os residentes permanentes, eles vão pagar um valor de $550 quinzenais, né? É uma medida de emergência, o governo vai pagar. Para as pessoas aquelas que foram afetadas, né? Que perderam os empregos ou que tiveram suas horas de trabalho reduzidas. Todavia, as pessoas que estão vivendo aqui como imigrantes, com visto temporário, não entram nesse benefício. Apesar de serem pessoas que pagam impostos, né? São residentes para termos de pagamento de impostos. E aqui a gente tem uma comunidade muito, mas muito multicultural, né? Então, assim, se passar andando na rua, vai ver pessoas de muito mais outros lugares e países do que próprios australianos, né? Então, tanto que a economia daqui é muito movida pelos imigrantes. Os imigrantes que vêm aqui estudar trazem a segunda maior fonte de economia da Austrália. E eles não estão dentro desse incentivo. Então, estão brigando muito com o primeiro-ministro por causa disso, né? Porque ele falou que os imigrantes têm que voltar para casa se não tiverem como se manter aqui.
que não vai ter esse incentivo mesmo, não vai ter nenhum tipo de auxílio. O único auxílio que também atende aos imigrantes é o resgate do superannuation. Superannuation é uma previdência privada que a gente tem aqui, né? Não tem INSS, mas o empregador paga essa parcela e esse dinheiro fica numa financeira que administra todo esse dinheiro, investe, fica lá rendendo e você só pode retirar quando se aposentar ou se sair definitivamente do país. Mas, diante desse estado de calamidade pública, eles liberaram para que esse dinheiro seja resgatado. E os estudantes internacionais, né, ou pessoas que têm visto de trabalho que estão aqui há mais de 12 meses, também podem resgatar esse dinheiro. Isso porque quando a gente aplica para o visto, para vir para cá, tem que comprovar uma renda suficiente para poder se manter aqui pelos primeiros 12 meses. Então, quem tem mais de 12 meses pode resgatar o superannuation. Vai ser um alívio para muita gente, porque as comunidades imigrantes aí, principalmente pessoas da comunidade brasileira, que é enorme aqui, tem gente que está precisando de trabalho, não tem como ir embora, perdeu o emprego, está sem dinheiro, né? Eu percebi que E começou... a embaixada, não tem papel nenhum aí do Brasil? Não, a embaixada tem, né? Tem o consulado aqui em Sydney. Eles estão tentando fazer repatriar e tudo mais, mas isso não depende só deles aqui. Eu acho que tem uma função mundial entre tentar repatriar brasileiros no resto do mundo. Tem uma central que eles até fizeram uma central para as pessoas tentarem essa repatriação. Mas aí não é só o consulado daqui. Eles têm outros órgãos envolvidos que eles precisam entrar em contato e tá tudo alinhado para eles poderem fazer isso. Então, as pessoas estão tentando entrar em contato com o consulado, estão tendo algumas dificuldades em relação a isso, sim. Então, tá bem complicado, assim, a situação. Tem gente, eu já percebi que aqui é um país super seguro, mas já teve roubo de carro semana passada, já teve um furto, que eu fiquei sabendo, assim, numa mesma semana. É Então, isso que eu ia perguntar, já relacionado aos novos crimes frente a essa pandemia. E os é, cibernéticos? Agora é a hora, efetivamente, daqueles que promovem esses tipos de crime atuarem, porque está todo mundo, muitos países em isolamento total, aí nem tanto. Mas como é é, que tem sido reagido os novos crimes? os novos crimes, pelo que eu percebi, são os crimes mais de furto, de roubo na rua mesmo, né? Os cybercrimes eu não fiquei sabendo de nada que tenha acontecido em relação a isso, né? Essa movimentação nesse sentido, que nem no Brasil, que eu já sei que já tem vários aplicativos, aqueles fakes, né, do auxílio emergencial para pegar os dados das pessoas, já vi. Aqui eu não fiquei sabendo de nada, não, até o momento. Mas tem tido essa violência, não violência, né? Porque não teve assalto, não teve nada nesse sentido, mas tem os crimes, os roubos, os assaltos estão acontecendo. Né? Então já tem um aumento aí da criminalidade. Uma coisa que é bem rara aqui é que realmente o pessoal sai da festa no meio da noite, vem a pé para casa, não acontece nada, sabe? É um país realmente muito seguro. E tem acontecido isso já. Não, roubar Foi a carro virada foi de uma coisa, né? chave para você escolher a Austrália mesmo? Qual foi a virada de chave? Você foi para estudar, porque casou, foi advogar, foi buscar parcerias, viajou de férias e se desafiou e ficou. Não. Eu vim pra cá mesmo porque o meu marido, ele tem uma bolsa de doutorado aqui. Então ele veio pra cá pra fazer o doutorado dele e eu vim junto com ele, né? E aí tive que tentar reinventar aqui o que eu tô fazendo, né? E tem dado certo, assim, aos pouquinhos tem funcionado, tem repercutido, mas foi assim foi a virada de chave, na verdade, foi para eu perceber que eu podia trabalhar daqui. Na verdade, essa foi a minha grande virada de chave para começar a trabalhar daqui, né? Porque eu vim trabalhando com os processos que já tinha no Brasil e tudo mais, mas eu pensei, tá, e aí? Como que eu vou fazer depois? Eu pensei, não, mas peraí, o fórum está dentro do nosso computador, né? A gente vai para qualquer lugar e trabalha. Se eu estou trabalhando daqui, por que não posso continuar se a gente tem uma comunidade brasileira muito grande aqui, né? Então, E mais, como é que é o registro daí, da OAB daí, então, do para você, reconhecimento de enfim. para você trabalhar aqui como advogado estrangeiro, que é o meu caso, você pode Uhum. abrir escritório de consultoria, você pode trabalhar associado com um advogado australiano, pode trabalhar sozinho, só dando consultoria, mas consultoria no direito brasileiro, você não pode dar consultoria no direito daqui.
tem que fazer um Uhum. registro. O registro é bem simples, tá? Não é só preencher um formulário, pagar a anuidade e submeter e fazer o seu registro. Então é simples. Legal. Bem mais Mas, simples, não passa por prova, não passa por nada, né? Você não, não tem que não. fazer um curso. Mas para Bacana. requalificar, para trabalhar aqui como advogado australiano, daí sim tem que requalificar. E aí você pode fazer isso fazendo um mestrado, né? Um mestrado específico. E aí depois você faz o estágio supervisionado, que é. Agora eu não vou saber te dizer precisamente qual é o tempo, mas acho que é o mínimo 18 meses de estágio supervisionado. Esse estágio, na verdade, você já é um solicitor, mas aí você tem que ter a. Você tem que advogar junto com outro advogado mais experiente, né, durante esse período para poder começar a carreira solo efetivamente, né? E isso demora aí uns 3 anos para mais para conseguir fazer isso. Então é demorado, é caro também, né? Para quem realmente quer vir para cá e ficar para sempre, já tenho essa certeza, obviamente. Talvez eu faça isso no futuro, eu acho que é um caminho, é um desejo, né? Mas ainda não cheguei lá dessa tomada de decisão. Mas não Ok. precisa fazer prova de ordem, essas coisas não. A grade deles aqui, se você quiser convalidar o seu diploma e estudar para ser um solicitor aqui, precisa fazer mais ou menos umas 11 ou 12 cadeiras a mais. Eles aproveitam bastante o currículo do advogado brasileiro aqui. Tudo que eles podem aproveitar, eles aproveitam. E me fala quais as perspectivas econômicas agora dos novos mercados. Como você enxerga aí o empreendedorismo na pandemia e pós-pandemia? Se houve novos modelos de negócios, como é que está sendo a adaptabilidade da sociedade? Enxerga isso como algo positivo, algo negativo? Como tem até os incentivos fiscais, desde bancários, desde recuperação da economia do país. Então, o governo, ele tem, assim como ele tem esses incentivos para os trabalhadores e para as pessoas físicas, ele também tem bastante incentivos para as empresas, né? Novos modelos de negócio, eu acho que, assim, pelo que eu tenho visto, que é uma tendência mundial, né? É das pessoas começarem a utilizar muito mais o teletrabalho, né? Porque as pessoas vão ver que tem certos tipos de trabalho agora que podem ser feitos tranquilamente de qualquer lugar. E eu acho que essa é uma tendência mundial. Não tem Sim. como se esquivar disso. Mas os incentivos do governo para as empresas ultrapassarem essa crise aqui são vários. Primeiro, é o Job Keeper. Para aquelas empresas atingidas pela pandemia, economicamente, né? Eles vão poder requisitar do governo US$ 1.500 quinzenais por funcionário para ajudar a pagar essa folha de funcionários e manter os empregos. Os funcionários que são elegíveis para poder serem pagos através desse benefício são empregados que foram contratados até dia 1º de março, trabalho full-time, part-time ou casual, e os imigrantes com visto de trabalho também entram nesse benefício. Fora isso, tem um suporte para os médios e pequenos negócios de até US$ 100.000 para pagamento de despesas de manutenção do negócio, né? Como luz, aluguel, água, enfim, todas as despesas que forem necessárias. Aí tem os critérios de elegibilidade lá, que eu não sei te pontuar um por um agora. Mas os médios e pequenos que foram atingidos precisam desse auxílio podem requerer esse auxílio do governo, né? Também temos as medidas anti-insolvência, né? Que são a limitação de cobranças judiciais, o aumento dos prazos para os devedores, a isenção de responsabilidade pessoal de sócios de empresas quando as empresas estão insolventes, a limitação das execuções, multas, liquidações. No âmbito tributário, né, tem o aumento do limite de amortização de ativos e mecanismos de diminuição de pagamento de impostos. Esses mecanismos de diminuição e do aumento de impostos, eles prometem liberar 6,7 bilhões de dólares que vão beneficiar 99% das empresas. E essas empresas empregam cerca de 9,7 milhões de pessoas. Então, eles realmente assim querem ajudar as empresas, todas elas, a passarem por isso e conseguirem se recuperar depois, né? E ao máximo possível manter os empregos, né? Manter, dar o auxílio para pagar essas pessoas. Né? Então, eles estão bem engajados nisso. São essas os principais incentivos assim do governo para as empresas, né? Tendências
mais voltadas assim para tendências tecnológicas ou de novos modelos de trabalho. Eu acho que são coisas que ainda é cedo aqui para a gente conseguir perceber quais são as tendências. A única que eu consigo ver foi essa que eu já falei, né, do teletrabalho, que muita gente está entrando em teletrabalho. Acho que os modelos de aulas vão ser remodeladas, né? Porque todas as aulas de universidade estão sendo online agora. Meio capenga, porque De ninguém criança pensou. também, né? Não só de universidade, mas de criança. Muitas escolas estão se adaptando a isso, tem tarefinha, Uhum. as agendas, então agora não vai ter mais a desculpa de que a pessoa não pode assistir estando doente ou alguma É, situação. Pode ser gravada presencialmente e a pessoa que estiver doente, no momento oportuno, assistir. Isso assistir, é verdade. é uma Isso sim, adaptabilidade. acho que vai ter muitas soluções aí para coisas que antes não se pensava, né? Porque não tinha uma situação que fizesse se criar isso. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, agora que você mencionou as escolas não fecharam aqui na Austrália. As escolas não fecharam das crianças e dos adolescentes. Isso, mas Em, as crianças com os maiores graus de riscos e não em fecharam. alguns, em alguns estados fecharam, né? Aqui, assim, agora eu não vou saber te dizer porque acabou o bimestre deles. Então, eles não tinham Uhum. fechado até acabar o bimestre e começar as férias, agora que vem a Páscoa, eles têm uma mini férias. Então, eu não sei como vai Sim. ficar depois disso. Mas até aqui, eles não fecharam as escolas. E a justificativa é que muitos pais trabalham e não tem onde deixar essas crianças, né? E eu ouvi dizer até que aqui muitos avós cuidam das crianças. Então, deixar muito as crianças que já estão sempre com outras pessoas e andando por aí com as pessoas mais idosas poderia também ser perigoso. Mas eu Em vou relação ver. aos idosos, os maiores graus de risco são crianças que continuam as escolas funcionando por conta dos pais continuarem trabalhando, e em Uhum. relação aos idosos. Não, os idosos têm que ficar em casa, esses são os mais recomendados a ficar. Apesar de que você anda na rua e vê os idosos teimosamente andando na rua, mas sim, eles são bem preocupados com esse grupo de risco, né? Então, eles são bem recomendados a não saírem, não ficarem se expondo desnecessariamente, né? Deixa eu mandar um abraço para o Leandro, que será o nosso entrevistado agora da noite do nosso Congresso Internacional de Proteção de Dados, doutor Leandro. Ele que é de PO no COTS Advogados. Hoje vai ser uma Olha, temática incrível, um excelente advogado, várias entrevistas, uma que super coisa. oportunidade, inclusive, para a Austrália conhecê-lo também, né? É, Interessante. vou ficar acordada para assistir. Você vai ficar gravado? Porque aqui você Vai também ficar gravado. consegue acompanhar as lives, né? Mas a gente olha depois que foram gravadas, a gente fica de olho. E como você imagina o futuro da advocacia nessa nova era de teletrabalho? Principalmente você na sua adaptabilidade da advocacia brasileira morando na Austrália. Eu O que é acho que que você esse é acredita que sejam os novos modelos? Eu acho que esse é o futuro, né? Eu acho que agora os tribunais mais do que nunca vão ver essa possibilidade de trabalhar nesse regime, de usar muito mais a internet, usar muito mais videoconferência, usar muito mais a tecnologia, né, para fazer essa aproximação mesmo à distância, né? E então eu acho que vai ser uma revolução nesse sentido jurídico, né? Vai ser muito melhor para a advocacia. Acho que vai abrir muito mais portas para as pessoas advogarem de outros lugares. Vai ser muito melhor mesmo. E além disso, eu acho que as pessoas vão se adaptar muito mais a essas novas realidades, né? Sim, Então, vai ser mais fácil advogar. E outra questão é que vai surgir muitas coisas, muitos novos casos, muitos novos problemas jurídicos para os advogados resolverem, né? Então, eu acho que aí vai abrir muitas portas para novas inclusive, áreas. inclusive,
quer queira ou quer não, você acaba tendo um contato com os brasileiros que estão morando fora com esse meu quadro Efeito Corona no Mundo. Uhum. Vários brasileiros falando da problemática, inclusive até de voltar ao Brasil, de impossibilitado financeiramente, outros não estão conseguindo as bolsas do governo, a depender do país, e acabam buscando os próprios brasileiros que moram aqui com esse poderio todo de relacionamento, inclusive até com o consulado, para poder solucionar. Então, é uma ótima oportunidade para aquelas pessoas que estão fora e têm esse bom relacionamento, que é o que a Lotox também proporciona para todos nós. Em Exatamente. relação à proteção de dados, como se encontra o país? Tem alguma lei vigente? Já tem muitos professores propagando isso nas universidades? Como você considera esse futuro da proteção? A proteção de dados, né? A lei que tem no Brasil agora, que vai entrar em vigor ano que vem, né? Foi prorrogado, se não me engano. Já tem uma Isso. lei aqui sobre isso já faz algum tempo, não me lembro se é de 2002 ou de 2004. Então, já tem lei vigente para proteção de dados, nesse sentido, bem parecida com a do Brasil, inclusive essa que vai acontecer agora, né? Eu não sei se eles têm fomentado muito essa questão agora, em que a tecnologia está bombando, né? E que nós temos esse boom aí. Não sei realmente como está acontecendo, se eles estão abordando muito isso ou não. Sei que esse é um assunto bem recente no Brasil, então o Brasil está pipocando, né? Aqui eu realmente não sei te dizer assim o panorama das universidades em relação a isso, visto que já tem legislação vigente faz algum tempo já, né? Então não sei mesmo se está tão em voga quanto aí. Excelente. Agradecer sua participação e desejar boas novas aí nesse novo país, uma nova recolocação no mercado, uma nova adaptabilidade no corona e o pós-corona E o também. Eu espero corona? mais ainda uma extensão da Austrália, junto com a nossa Associação de Advogados, Lotox. E me passa um conselho para aqueles que nos assistem, que quer se inspirar na sua ousadia, nos seus desafios enfrentados e como também advogar, internacionalizar a advocacia, inclusive é um grupo de estudos que nós temos na nossa associação. Exatamente, é um ótimo grupo. Foi através dele que eu entrei na Lotox e tem acrescentado muito. É muito legal essa troca, né? Mas enfim, para um conselho para quem quer vir, não necessariamente para advogar, mas quer vir para fazer um intercâmbio, quer vir para aprender inglês, quer vir para passar um tempo num lugar diferente, venha. É um país maravilhoso, é um país seguro, é um país bonito, é um país com um clima parecido com o do Brasil. É ótimo viver aqui realmente, mas assim, conselho crucial: faça um pé de meia e venha com dinheiro, porque se der um estado de calamidade pública, a gente já sabe que o primeiro-ministro manda a gente embora, se não tiver como se manter, né? Então, assim, o que eu digo pense bem, planeje bem e venha assim com os pés no chão, venha tranquilo, mas planeje antes, se planeje para fazer isso. E para quem quer advogar internacionalmente, venha também, mas saiba que vai ter os desafios, né, de estar longe. Tem também que planejar. Eu não vim planejada, mas acredito que um planejamento, você já se engajar, já estar no Low Talks, já conversar com os colegas que estão fora, já fazer uma rede, já ver quem é que está aqui, como é que foi, já ter um plano traçado que você vai fazer. Você vai ficar aqui para sempre ou não? Vai querer requalificar aqui ou não? Vai vir fazer um mestrado ou não? Quanto tempo vai ficar? Vai ficar, de repente, deixa o seu escritório no Brasil montado e vem para cá, fica lá coordenando daqui, né, e trabalhando daqui ou não, sabe? Eu acho que assim, um grande conselho é planejar. Planejamento é tudo e conversar com as pessoas, ter uma rede de contatos interessante de gente que viveu em outros lugares situações parecidas. E venha porque a experiência é maravilhosa. Agradecer sua participação, as suas informações, desde governo, desde saúde, desde adaptabilidade da nova advocacia e como a advocacia tem aí progredido, como os tribunais têm se sustentado em meio à pandemia. E desejo Uhum. sucesso, agradecer a Úrsula, será uma das nossas entrevistadas, ou já foi, gente, a cabeça já não está mais funcionando. Nem a minha É também. parente Amanhã já demais, é gente foi. demais. E eu aguardo todos vocês hoje no nosso segundo congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente para abordar esse paralelo Portugal, Brasil, como está sendo a adaptabilidade em meio à pandemia e também as novas formas de se advogar e um conselho para todas as pessoas que querem se tornar ainda mais especialistas na área. É Uhum. isso.
Ótimo, obrigada. Obrigada a você, querida. Sucesso e tchau, tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau.